Sejam todos muito bem-vindos ao seriado Marcenaria Detalhada. Nós vamos começar hoje mais um episódio, onde aqui é o canal onde a gente discute sobre como aprender, como desenvolver os segredos do detalhamento do projeto de marcenaria que fazem diferença no mercado e que vão alavancar os seus resultados. Aqui você vai entender como criar, desenvolver projetos inovadores, personalizados, únicos, que vão satisfazer o teu cliente e ainda levar o teu faturamento a melhorar. E tudo isso através das ferramentas que você já possui, de forma objetiva, clara, simplificada, sem você precisar aprender nada novo a não ser o nosso conteúdo. Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, e o episódio de hoje é como faturar com detalhamento de marcenaria. E a gente vai começar esse vídeo falando para vocês sobre o básico do básico, sobre o que é faturamento. Muitas das pessoas a gente acha que faturamento é só dinheiro. Ok, ele tem a ver com dinheiro sim, obviamente, né? Mas não da forma que a gente imagina. Muitos de nós, e eu me coloco nesse lugar, sempre achei que faturamento é o dinheiro que entra. É todo o dinheiro que entra, que faturar é aquilo que eu estou lucrando e que é dinheiro no bolso e que aí tá tudo bem. Eu vou dizer para você que não é bem assim que as coisas acontecem. O faturamento, ele tem a ver com dinheiro, com valor monetário, mas ele não é o valor que fica para você. A gente tem essa falsa ideia, essa falsa impressão, muito provavelmente porque educação financeira não é algo que está nas grades curriculares, nem da formação básica, nem da nossa graduação, né? Então, isso falta. Eu, por exemplo, nunca estudei sobre gestão, educação financeira, nem meus pais me deram, porque eles também não tiveram. Então, faturamento sempre foi algo que eu relacionava como cifra. É uma cifra apenas. E é uma cifra, mas não a cifra da maneira como a gente compreende. O faturamento é tudo aquilo que eu vendo naquele mês. Então, se você tem um negócio, vamos colocar no nosso negócio aqui de projetos de arquitetura, de design de interiores, a área de decoração, de engenharia, tudo aquilo que você vende, que você seja em projeto, em serviço, em consultoria, seja em vistorias, tudo é faturamento. Então, você junta todo esse valor e esse valor é o teu faturamento. Não quer dizer que ele é o teu lucro, tá? Porque aí é que mora o perigo e o gatilho. A gente acredita e confunde muito facilmente, é o erro mais comum, né, que a gente tem, entender a diferença entre faturamento e lucro. Como eu falei, faturamento é todo aquilo que você vendeu, todo serviço que você prestou, tudo aquilo que entrou de dinheiro dentro do teu escritório, seja ele home office, escritório de uma pessoa só, equipe, empresa, não faz diferença. O faturamento vai ser igual para todo mundo. Nesse momento, nós somos todos iguais, independente do valor do meu faturamento. Então, faturamento é aquilo que você vendeu, né? De forma bem simplificada, faturamento é o que você vende. Lucro é o teu faturamento descontado de tudo aquilo que você tem que pagar com esse faturamento. Então, lucro é aquilo que fica para você, o que fica para a empresa. Então, aí é que mora a grande pegadinha, o grande gargalo e o grande erro que a gente comete. A gente é criado, a gente foi desenvolvido, a gente estudou para sermos artistas. Nós desenvolvemos um trabalho que é uma arte. E essa arte, ela não fala sobre dinheiro na nossa graduação, na nossa formação. E é aí que a gente acha que tudo que entra no nosso escritório é dinheiro de lucro. A gente se esquece que faturamento e lucro são diferentes e bem diferentes.
Faturamento é todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro que eu consegui vender com a venda dos meus produtos, dos meus negócios, dos meus projetos, das minhas mentorias, consultorias, seja lá o que você vende. No nosso caso aqui, projetos de detalhamento de marcenaria. Então, tudo que você vendeu é o teu faturamento. Quando você pega este faturamento, paga todas as contas, cobre todos os custos, tira o seu prolabore, né, o seu salário mensal, aí você vai ter o lucro daquele mês. E o faturamento, ele pode ser medido tanto mensalmente, pode ser bimestral, semestral, trimestral, anual. Aí vai depender de acordo com cada empresa, com cada modelo de empresa. E esse faturamento, esse acúmulo de faturamento em determinados períodos, ele vai dizer o porte da sua empresa, caso você seja um CNPJ, né? E até MEI, tá? Então, mesmo que você seja MEI, ou o teu faturamento, quanto você fatura no ano, é que vai dizer o porte. No caso para dizer qual é o porte da tua empresa, o faturamento é o acúmulo do faturamento no ano, não é mensal. E aí você tem o faturamento, ele então determina qual é, onde você se enquadra, qual é o tipo de imposto, tudo isso está determinado em função do teu faturamento. Só que o teu faturamento, ele só é aquilo que você vendeu, não é o teu lucro. E agora que a gente já entendeu que faturamento e lucro são coisas distintas, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aí, depois dessa informação, pode me dizer que está com saldo positivo? Faz aí uma análise rápida daquilo que entra e daquilo que sai e me diz se você realmente tem noção no seu negócio desse fluxo, né, do que entra e do que sai, e se você tem lucro no final. Você está com saldo positivo? Tá no azul ou não? Pensa aí, gente. Rapidinho. Sabe por quê? A gente tem o costume entrou o dinheiro do faturamento, vendeu o projeto, vendeu uma consultoria, a gente acha que já é nosso dinheiro e vai lá e gasta. E aí a gente vai lá e começa a usar este dinheiro. Quem nunca viu aquele projeto maravilhoso e vendeu aquele projeto pacote completo, extenso, vai ser um projeto lindo, e quando o dinheiro entra no escritório, na conta do escritório, já começa a fazer programação de viajar, trocar o computador, trocar o celular, aumentar isso, aumentar aquilo, resolver aquilo outro. Quem nunca? Eu já. Nossa, muitas vezes. Como eu falei, eu não tive educação financeira. Então, fazer essa distinção entre faturamento e lucro sempre foi muito difícil para mim. Na verdade, eu demorei, assim, muito tempo para fazer. E aí, por isso que esse exercício é importante de você fazer. Porque é esse exercício, esse olho, essa consciência que vai fazer você faturar mais com o seu negócio. Não se engana, gente, achando que é só vender mais que você vai lucrar mais. Existe por trás do teu lucro uma cadeia de itens, uma série de itens que você precisa cumprir, cuidar e olhar com muita atenção. E aí, você que respondeu que tá tudo ok, eu quero fazer mais uma pergunta. Tá tudo ok esse mês ou tá tudo ok todos os meses que tem passado? Porque nós sabemos que nós temos um comércio, todo comércio tem alguns períodos que tem uma certa sazonalidade. Isso não impede de você vender, tá? Isso é outra situação que a gente vai tratar. Mas há uma certa sazonalidade. Você tá ok esse mês porque entrou um projeto bacana e aí tá tudo no azul, mas daqui a 2 meses você continua no azul? Você continua fazendo essa conta de faturamento, custos e continua lucrando? Porque você só pode dizer que o seu negócio está operando no azul quando, ao longo do ano, você não ficar num efeito montanha-russa,
que é um mês tem dinheiro, um mês não tem dinheiro, um mês tem dinheiro, um mês não tem dinheiro. Isso é uma montanha-russa cheia de altos e baixos e que acaba com o nosso emocional e deixa a gente muito estressado. E isso demonstra que você não sabe distinguir entre faturamento e lucro e demonstra que aquilo que entra, você gasta. Ah, Gabriela, não, eu não gasto, mas eu continuo não conseguindo ter lucro. Então, aí a gente tem um diagnóstico que é um pouco mais específico da nossa área. Deixa eu contar uma situação, gente, que aconteceu. No início da minha carreira, eu era exatamente essa pessoa que eu acabei de descrever para vocês. Que o dinheiro do projeto entrava, eu pagava as contas e aí achava que estava rica, mas no mês seguinte eu já não estava mais rica, eu já estava mais pobrinha. Então, eu vivia nesse efeito de montanha-russa. Por quê? Porque eu não tinha a consciência do que era faturar e do que era lucrar, que eu tinha que tirar os custos, que eu tinha que saber precificar. Gente, eu não sabia pôr preço no meu projeto. Eu achava que a minha arte era aquela, valia aquilo dali e que quando eu recebesse era só eu continuar fazendo mais e mais. E, gente, eu paguei para trabalhar, mas eu paguei muito para trabalhar por conta dessa inconsistência, né, de administração, de gestão. Eu não sabia nada de gestão. E o que a gente está falando hoje aqui é gestão do escritório, seja ele de arquitetura, de engenharia, de design de interiores, de decoração, não importa, a gestão é a mesma, o foco é o mesmo, o olhar é o mesmo. Então, eu não aprendi isso na faculdade, não me ensinaram isso. Eu não tive educação financeira na minha base, né, de escola. Eu não aprendi isso na minha família. Eu venho de uma família muito humilde e que nunca aprendeu, não sabe fazer isso. Obviamente, eu não aprendi também. Então, eu não fazia a menor distinção destes itens. E aí eu parei para pensar, falei assim, gente, eu vivo numa montanha russa. Tinha mês que eu fechava o preço de um projeto para pagar conta. Então, eu falei assim, eu tinha uma conta para pagar, não tinha, aparecia um projeto, eu dava o valor da conta. Ou seja, não tinha faturamento nenhum, né? Ou lucro nenhum. Era um faturamento para cobrir despesa, eu ficava no 0 a 0 quando ficava no negativo. Então, eu sei como é essa situação. Eu passei por isso e dói muito na nossa pele. E aí, eu queria saber como que eu ia mudar isso, né? O que eu podia fazer para mudar essa situação, porque eu não queria mais ficar assim. Eu comecei a entender com o tempo que foi passando, à medida que a gente vai ficando mais velho, no início, que é do início da carreira, a gente não se preocupa muito com essas questões. A gente vai levando, vai achando que não, é porque é início de carreira mesmo, é desse jeito. Claro que no início da carreira tudo é um pouco mais difícil, porém, a gente não pode fechar os olhos para essa questão da gestão, porque senão esse início de carreira vai perdurar por um longo período da sua vida, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu tinha momentos em que eu faturava muito bem, depois eu parava de faturar. Eu ganhava muito bem, depois eu diminuía o meu faturamento. E eu não sabia como fazer isso, gerir, né, de forma inteligente, na verdade. E eu fui passando e eu fui começando a entender que eu precisava resolver essa questão. Só que para resolver, eu precisava saber onde que eu estava errando, que até então eu achava que era o mercado que não queria me absorver, que é a bolha do nosso mercado, que paga mal, que o nosso mercado é prostituído, que tem muito profissional que cobra baratinho demais e que não valorizam a gente. E eu tinha todo esse... Não estou negando nada disso, tá? Eu não estou negando nenhuma dessas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida profissional. Elas são reais. Mas não é só isso que faz a gente ter essa instabilidade.
Não é só isso que não me permite faturar melhor. Por quê? Porque se eu pensar só nisso, eu vou imaginar que o mercado que a gente escolheu para trabalhar, ele não paga bem, ele não é um nicho que tem possibilidade, que tem futuro, que tem uma perspectiva boa, e eu vou desistir dele. Não é isso que estão... Se eu não parar para pensar nessa questão da gestão, se eu olhar só para essas dificuldades, eu vou achar que o nosso mercado não tem uma perspectiva boa. E aí é burrice eu permanecer nele. Só que a realidade do nosso nicho, da área de projetos de marcenaria, da área de interiores, de design de interiores, ela é completamente diferente dessa. É uma área em franco desenvolvimento. É uma área da movelaria, do desenvolvimento de projeto de marcenaria, da execução de marcenaria personalizada, cresceu no meio da pandemia algo em torno dos 20%. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso são os sindicatos dos moveleiros, das pessoas das indústrias de movelaria. Eles estão apontando esse crescimento. Eles estão apontando a procura, o aquecimento desse mercado. E aí você vai falar que é o mercado que não paga, eu não faturo bem porque o mercado está inchado de gente, que tem muita gente que é desleal, que é concorrência, que é prostituição de valor, e tem gente que dá de graça, não sei o quê. Não é isso, gente. É a gente que não sabe como sobreviver, se sobressair nesse mercado. Então, primeiro de tudo, a gente precisa identificar aonde é a raiz do nosso problema, da nossa questão. E a raiz da nossa questão é nós não sabemos precificar o nosso projeto. Nós não sabemos precificar, porque tem gente que cobra barato porque não sabe precificar. Tem gente que dá de graça porque acha que dando de graça vai fortalecer o nome, vai fazer uma carteira de clientes no mercado. Ledo engano. Vocês já ouviram aquela máxima que tudo que é de graça a gente não valoriza? A gente só valoriza aquilo que a gente paga e aquilo que a gente paga. Gente, deve ter até um estudo psicológico, de psicologia ou de psiquiatria nesse sentido, porque não dá para entender o que o cérebro humano, né, relaciona dessa maneira. Mas a verdade é essa. Aquilo que você ganha de graça, você não valoriza. Se é de graça, você já não quer. Quantas vezes você teve que fazer uma opção? Você teve uma opção, não. Você optou em escolher em ir num ambiente que era no show gratuito ou num show que você vai pagar um ingresso para comprar. E você acha assim, não, o gratuito é porque o artista que está lá, ele não é muito conhecido. Eu quero aquele que vai pagar, porque aquele lá é o cara que é estrela, que é conhecido. Então, eu quero pagar para estar num show de um cara que é conhecido. O de graça, ninguém valorizou o cara. E ele pode ser um artista muito mais capacitado, muito melhor do que o cara. A gente pode dar vários exemplos desse sentido, igual fila, gente. Você vai entrar num estabelecimento que não tem fila e um que tem fila. Qual que você julga que tem o melhor produto ou que é melhor? O que tem fila. A gente vai... Não sei o que dá na gente, mas a gente vai direto na fila e já para na fila. Nem cogita de ir naquele que não tem fila. Porque a gente associa a questão da fila com qualidade. E aí a gente associa a questão no nosso mercado, a gente associa a questão do de graça com sem qualidade. Não é capacitado, não é desejado, não tem conhecimento, não tem know-how, não tem repertório. É isso que a gente associa. Então, as pessoas que dão um projeto de graça, infelizmente, elas estão dando um tiro no próprio pé e também no nosso mercado. E a gente precisa, então, entender que a precificação vai ser o ponto de partida para a nossa mudança de paradigma. A gente precisa mudar e a gente conseguir faturar mais com o projeto de marcenaria. A gente já sabe que o projeto de marcenaria é um nicho rentável. Ele é um nicho que tem mercado, que tem procura, é um mercado que todo mundo deseja. Não se engana, porque todo mundo tem uma marcenaria dentro de casa,
Pode ser que você vai ter pessoas que vão comprá-la pronta, num modelo mais básico, vão ter umas que não vão fazer tão personalizadas, mas vai chegar numa loja, e vai ter aquelas pessoas que vão procurar um profissional para desenhar, projetar, para personalizar, porque ele quer exclusividade. Porque essa pessoa que procura a gente para projetar o armário, a marcenaria deles, eles já entenderam que nós potencializamos aquilo que ele vai gastar. Se ele, com planejado sem a gente, ele vai gastar 10 mil, com a gente ele vai gastar 11 mil. Mas ele tem uma personalização, uma exclusividade que a loja não vai dar a ele. Então, esse é o nosso cliente, esse é o nosso perfil. E esse perfil desse cliente, esse cliente ele precisa entender que existe um valor e eu preciso cobrar esse valor correto. Você precisa cobrar corretamente. Por quê? Porque para o benefício da gente precificar de acordo, o benefício da gente faturar, o benefício da gente cobrar, né, precificar adequadamente, o benefício da gente conseguir entender o que é faturamento e conseguir distinguir entre faturamento e lucro e conseguir organizar as nossas contas, vai nos dar o benefício de faturamento elevado. Então, eu vou sim ter um maior faturamento quando eu entender sobre a questão financeira do meu negócio. Isso é fato. E esse é o benefício maior da gente precificar corretamente um projeto de marcenaria. Isso é o benefício mais direto. Vou faturar mais. Ok. Mas existe um benefício que é mais oculto e que ele nem é tão visível, né? Um benefício mais oculto, mas que é tão importante quanto faturar. É o benefício de ter autonomia sobre o projeto ou liberdade criativa. O que quer dizer isso, Gabriela? Isso significa que quando eu consigo faturar mais, eu não sou refém das minhas contas a pagar, eu tenho a liberdade de propor projetos com a minha identidade, com a minha característica, com a personalização que o meu cliente merece. Porque eu não sei se você já passou por essa situação, por essa realidade, eu já senti na pele. Mas quando você está nessa corda bamba, nessa montanha russa de sobe e desce, quando o cliente chega para você, você tem receio de propor algo diferente daquilo que ele te pediu. Por quê? Porque você não quer que ele desista de você e pare e interrompa o teu contrato. Então, por muitas vezes, eu já fiz um projeto bem mediano para não contrariar o cliente ou para poder agradá-lo, né? Porque ele chega com uma referência de projeto que ele já viu, e aí você acaba fazendo uma produção bem mediana, diretamente direcionada, quase uma cópia, né? Bem no estilo que ele mandou, mesmo sabendo que aquela ali não é a melhor opção para ele, que aquela ali não é a melhor solução para aquele ambiente, para aquele espaço, mas você faz, porque você precisa daquele valor para pagar a conta no fim do mês. E quem precisa disso não consegue ter essa liberdade de autonomia de projeto, essa liberdade criativa. Na verdade, quando você consegue ter essa liberdade, quando você consegue ter faturamento suficiente para garantir a sua liberdade de projetar, isso significa que você vai começar a ser um profissional que vai ser requisitado pelo mercado. E que você vai conseguir ter um faturamento maior. Por vários motivos agregados. Por quê? A tua confiança aumenta. Sabe? A tua autoestima, a tua confiança de argumentar, a tua confiança de propor, a tua confiança em solucionar. Você se torna mais criativo, inovador, ousado. E é exatamente isso que o mercado procura. Profissionais com características assim, de autonomia, de autoridade, de autenticidade. O mercado necessita, nossos clientes querem profissionais, que nós sejamos, que você seja um profissional autêntico,
um profissional que não se curva àquilo que é tendência, àquilo que é mercado. Mas eu entendo perfeitamente que não é da noite para o dia que a gente conquista isso. Muitas vezes eu fiz aquilo que eu não queria. Me orgulho? Não, mas também não me envergonho, porque isso faz parte da minha história, da minha jornada, da minha caminhada. Quisera eu ter essa visão lá no início da minha carreira, quando eu achava que era assim que eu deveria me comportar, porque o mercado dizia que era desse jeito. Quisera eu ter alguém me contando que, olha, você precisa aprender como precificar o teu projeto. Tudo bem, você não vai cobrar o mesmo valor que um profissional já super estabelecido no mercado, até porque ele tem custos diferentes do seu, mas você não precisa dar de graça. Você não precisa vender um projeto para pagar uma conta. É claro que a gente, de uma maneira geral, é isso que acontece. Quando a gente consegue fazer, dar esse passo, quando a gente consegue virar essa situação, é muito importante. É uma guinada na tua carreira, é o ponto de virada do jogo. E você vai me perguntar como é que a gente faz isso. E eu vou te dizer que o primeiro passo, o passo mais importante, talvez o mais difícil que você vá dar para virar essa chave, é convencer a pessoa mais importante de que o teu projeto tem valor. Existe uma pessoa que é fundamental nesse conhecimento, que é você mesmo. Você mesmo tem um preconceito, uma limitação com relação ao valor do teu projeto. Porque a gente precifica baseado naquilo que a gente acha que é legal. Eu precificava pela cara do meu cliente. Se eu achava que ele tinha dinheiro, eu precificava mais. Se eu achava que ele era menos abastado, que ele tinha menos poder aquisitivo, eu cobrava mais baratinho só para ele não deixar de fechar comigo. E quantas vezes eu quebrei a cara porque esse que eu falei que eu achava que ele não tinha grana, ele pagou num sofá, numa marcenaria 10, 20 vezes mais do que ele me pagou. Então, a gente profissional, nós somos a primeira pessoa que nós temos que apresentar a nova precificação do teu projeto. Você tem que fazer uma nova precificação do teu projeto e apresentar para você mesmo, para que você entenda o valor, o real valor daquilo que você produz, o real valor do seu intelecto, do seu raciocínio, da sua expertise, da sua habilidade. Então, precificar o projeto corretamente é essencial. E para que você precifique de a forma correta, você tem que entender qual é o custo que você tem para rodar o teu escritório. Quais são os seus custos fixos, variáveis? Tem que estabelecer um salário, você tem que estabelecer uma meta, você tem que organizar as contas, você tem que entender que não é entrou dinheiro, vai lá e gasta. Isso aí acaba. Tá? Então, essa organização financeira, ela vem todo um processo que vem junto. Você vai aprender a precificar a partir do momento que você tiver o conhecimento dos seus custos. E aí, te digo, de olho perto no teu custo, porque custo eleva rápido. Então, você tem que saber quanto é que você gasta de impressão, de internet, de gasolina, de cafezinho, de lanchinho, de programa, de licenças, de tudo você precisa saber. E você tem que achar maneiras de enxugar isso. Porque também é um exercício, né? Entender dos seus custos, enxugar os seus custos, achar formas, né, de melhorar, não cair a qualidade da tua produção, mas conseguir fazer ela com um custo reduzido, porque isso implica na tua precificação. Porque em algum momento o teu preço vai mudar e os seus clientes vão sentir esse impacto. É natural. Mas quando você sobe o impacto e você consegue reduzir o custo, o impacto se torna menor. E aí, quando você começa a organizar essas contas, é onde você vai começar a realmente ter faturamento. É onde você vai ter, na verdade, lucro. Você vai conseguir faturar mais
para conseguir ter lucro no final das contas. E você precisa ter, eu vou bater na tecla de que o teu faturamento, a melhoria do teu faturamento está diretamente relacionado à tua precificação. Então é onde você tem que ser mais criterioso, ter mais atenção e fazer de forma justa. Vai dar trabalho, porque você tem que reunir muitos dados do tempo que você gasta fazendo projeto, né, do tempo de deslocamento, de tudo que você tem que fazer. Mas vai valer a pena você desenvolver isso, porque é isso que vai fazer você criar. É isso que você vai poder conseguir ganhar mais. Parar de estar naquele momento montanha-russa em que um mês tem dinheiro, no outro mês não tem. Você vai ter que fazer você vai ter que dar alguns passos atrás, você vai ter que fazer alguns cortes. E provavelmente você vai fazer alguns cortes, né? Que a gente começa pela gente mesmo. Você vai ter que abrir mão, talvez, de um lazer, você vai ter que abrir mão de jantar toda semana fora, você vai ter que abrir mão por um período, talvez, de viagens. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz isso. Eu cortei os meus gastos para ajustar os meus custos, para conseguir aumentar a minha precificação, corrigir a precificação dentro do meu escritório, para que o impacto não fosse tão grande e para que eu não perdesse muitos orçamentos. Então, é um exercício que você precisa desenvolver e que é um exercício diário e constante. Você precisa cortar gastos, ajustar custos, para lá na frente você conseguir faturar mais. Porque com tudo isso ajustado e faturando mais, você vai ter lucro. E esse efeito montanha-russa de alto e de baixo, você vai acabar. É um processo que pode ser longo? Pode, depende do seu empenho. O que vai determinar é o teu empenho, a tua capacidade de se adaptar e de mudar o seu mindset. Não se engane, enquanto você pensar de forma artística, de forma pessimista e não cuidar daquilo que você precisa cuidar, você não vai mudar. Então, o teu mindset tem que ser um mindset de empresário, de empreendedor. E empreendedor, leva o custo ali, ó, pertinho do olho, porque é ele que vai fazendo cortando as aparas, as arestas e fazendo tudo ficar harmônico. É ele que vai ficar e é você que vai fazer, entender como é que você desenvolve projetos dentro do teu escritório e como é que você pode diversificar os projetos dentro do teu escritório. E aí isso já é uma outra etapa de elevar, né, de alavancar o faturamento dentro do teu escritório. A precificação já vai ser a primeira alavancada, a primeira arrancada. Mas depois disso, você vai aprimorando, ajustando mais ainda e você alavanca mesmo. É com calma, com paciência, com honestidade, de forma muito correta, justa, mas isso ocorre. E aí você vai me perguntar, Gabriela, e eu posso fazer isso? É possível a gente faturar e faturar com projeto de detalhamento de marcenaria? Claro que é. É óbvio que é. É muito possível que isso aconteça. Sabe por quê? Como eu falei anteriormente, o mercado da movelaria, do design, do desenvolvimento de projeto de marcenaria, ele teve um crescimento nos últimos 2 anos na casa dos 20%. As pessoas estão vivendo mais em casa, as pessoas estão percebendo o quanto vale investir num projeto de marcenaria personalizado, porque elas estão vendo o quanto isso retorna em qualidade de vida para elas. Só que elas não querem um projeto de marcenaria igual ao do João, da Maria, do José e da Fernanda. Eles querem um projeto de marcenaria único, feito para eles, feito para Alessandra, feito para o João, feito para o Valdo. É para essas pessoas que querem
projeto para eles. Eles querem se sentir exclusivos, especiais. E é você que vai proporcionar isso a eles. E para que você aproveite essa oportunidade, para que você consiga se estabelecer, você precisa precificar corretamente. Porque uma vez precificando errado, para sair do preço errado e virar, né, virar a chave para tornar ele mais caro, é mais difícil. Porque a pessoa acostuma em saber que você faz de graça ou que você é barateiro. E aí, quando você aumentar o teu valor para um justo, né? Eles vão estranhar e não vão querer te contratar. Se você está começando agora, já começa certo. Vai no início, você vai perder um cliente, um orçamento, o outro faz parte do jogo, a gente não ganha todas. Eu perco orçamento sempre. Eu não fecho todos os orçamentos que me pedem, todas as propostas que eu envio. Mas eu tenho um grande índice de conversão. Mas eu não ganho todas. E é normal do jogo. Isso aqui é jogo de adulto, gente. Falar de dinheiro, de faturamento, de lucro é jogo para adulto. E por isso a gente precisa ter um mindset de adulto para poder ser compatível e alcançar as metas que vocês querem. Então, é possível faturar com um detalhamento de marcenaria? Claro que é. Gabriela, você conseguiu? Você pode me dar um exemplo do que você conseguiu? Posso. Eu vou te contar, sem enrolação, que a partir do momento que eu comecei a mapear os meus processos de projetos, quando eu comecei a cobrar corretamente, mesmo que no início aquilo me dava um faniquito aqui por dentro, de uma aceleração interna, eu achava assim, meu Deus, é muito caro, ele não vai fechar, não vai fechar, não vai fechar, não vai fechar, não vai fechar. Mesmo isso, eu sabia que eu estava precificando correto e eu apresentava. Lembra que eu falei que você tem que vencer a pessoa mais resistente que é você mesma? Então, eu venci a mim mesma. Porque a minha cabeça era uma cabeça de que aquilo ali não valia. E eu fui entendendo, mapeando, porque tem muito trabalho nisso que a gente faz, leva muito tempo, é muito conhecimento, é muito estudo que a gente busca, que a gente se empenha, que a gente se investe para poder fazer esse projeto. Então, quando eu comecei a precificar corretamente, eu assustei. Por quê? Porque os meus orçamentos pularam no início, 25%, e em alguns projetos, 50%. Tipos de projeto, tá? Alguns projetos de reforma pequena subiram 25%. Marcenaria chegou a subir 50%. Só que eu passei a fechar esses orçamentos mais caros. E eu, em média, eu tripliquei o faturamento do meu escritório, só com o ajuste dos valores dos meus orçamentos. Eu tive o mesmo número, se eu comparar anualmente, 2018 com 2019, anualmente, o que eu faturei em 2019 foi 3 vezes mais do que eu faturei em 2018, sendo que eu apresentei o mesmo número de propostas em 2018 do que em 2019. E eu fiz o mesmo número de projetos em 2018 e 2019. Fiz o mesmo número. Só que eu faturei 3 vezes mais. Só com ajuste de precificação. Mas eu precisei vencer a mim, porque eu achava que eu não tinha esse valor. Só que quando eu entendi o valor do meu projeto, o quanto que eu soluciono, o quanto que eu tenho de investimento de tempo, de curso, de pesquisa para desenvolver, para conhecer projetos de marcenaria, eu entendi o quanto que vale esse meu projeto, o quanto que vale esse meu conhecimento. E eu comecei a precificar corretamente. E foi aí que eu comecei a dar uma virada no meu jogo, no meu escritório, comecei a faturar mais e comecei a deixar de faturar altos e baixos, altos e baixos. Eu já vinha mexendo há muitos anos e nos últimos anos eu dei uma fechada bem boa, né? Uma funilada, assim, uma aperfeiçoada nisso e que me
projetou e que me permitiu, sabe, faturar mais. Então, estamos falando de projeto de detalhamento de marcenaria. Algo que tem um nicho em crescimento, rentável, mas que precisa que você saiba precificar o teu projeto. Como é que eu precifico, Gabriela? Como é que eu faço essa montagem? Eu vou falar para vocês, eu não cobro por metro quadrado nem por peça. Eu cobro, o meu orçamento é feito através de uma composição de custos. Tudo isso que eu falei aqui para vocês não foi só para dizer que a gente precisa entender tudo isso. Tudo isso que eu falei para vocês, que eu listei para vocês no vídeo de hoje, ele faz parte da minha composição de custos para fazer os meus orçamentos, tá? Então, a minha composição de custos, eu levo em conta os meus investimentos com estudo, leva a estrutura física do meu trabalho, equipe, contratação de equipe, meu tempo de desenvolvimento, tempo que eu levo, né, projetando, tempo que eu vou estar disponível para este projeto, por quanto tempo que isso vai estar, custos fixos, custos variáveis, tudo isso eu coloco. Obviamente, coloco lucro, eu coloco uma projeção de quanto eu quero lucrar, de impostos, qual é o imposto que eu pago. Tudo isso está dentro da composição de custos para eu fazer um orçamento. Eu tenho uma planilha com tudo isso, e aí, à medida que as pessoas me solicitam um orçamento, eu vou jogando eu vou preenchendo essa planilha de acordo com cada item, né? De acordo com aquela demanda. Então, eu tenho tudo planilhado, tudo já mapeado, especificado, e eu vou preenchendo à medida que, de acordo com o que me pedem, e ali gera o meu orçamento. Não é de acordo com um é bonito, outro é feio, é mulher, é longe, é perto. Não, é igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Então, cada projeto tem a sua particularidade nesse sentido, mas é uma composição de custos. E isso é saber precificar. E tem muitas coisas atreladas a isso para a gente chegar nesses cálculos e tudo, mas é assim que a gente precifica. E quando a gente vai começar a precificar, pode ser que a gente tenha algumas resistências, pode não, tenho certeza, terão algumas resistências, mas à medida que você começa a projetar com qualidade e começa a mostrar, né, a tua habilidade, essa resistência diminui até cair. E aí é só colher os frutos daquilo que você está plantando. Então, gente, precificar projeto é a forma de você faturar com detalhamento de marcenaria. Claro que precifique, mas entregue algo de qualidade. Você vai faturar desde que você precifique corretamente e desde que você entregue algo que tenha qualidade. Porque não adianta nada você saber precificar e não ter qualidade. Ou seja, você está vendendo gato por lebre. Não seja esse profissional. Não seja este profissional a vender gato por lebre. Cobre o justo, mas entregue proporcional, quiçá mais. Over delivery nunca é demais. Pode entregar que vai ficar satisfeito, o seu cliente vai ficar satisfeito. Vai ter sucesso. Então, faturar com detalhamento de projetos de detalhamento de marcenaria é precificar e saber detalhar. Essa combinação vai fazer com que vocês voem alto e é isso que eu quero para vocês. Então, esse é o conteúdo do vídeo do dia de hoje, do nosso episódio 4, que é como faturar com detalhamento de marcenaria. E eu espero vocês aqui na próxima semana com mais um conteúdo, com mais um episódio da nossa minissérie Marcenaria Detalhada, ok? Então, gente, muito obrigada pela presença e eu espero todos vocês aqui na próxima semana, tá bom?